Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. E o mercado do Flamengo continua a todo vapor. O Mengão faz uma nova proposta por Caio Jorge. O Richarlison pode pintar na segunda janela do ano no Flamengo. Mas me diz aí, torcedor rubro-negro, o que você acha dessa insistência do Flamengo no Caio Jorge e se vingaria o Richarlison vir para o Flamengo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Oi, gente, muito boa tarde. Vamos embora porque sextou e o Globo Esporte tá no ar. E os nossos repórteres, apostos para trazer muita informação ao vivo para você, tudo sobre Fluminense, Vasco e Flamengo, que é com quem a gente já começa. O Flamengo abre o Campeonato Carioca no domingo com a garotada, pega a Portuguesa em Volta Redonda. É jogo que rola ao vivo na Globo às 6 da tarde. Bora falar com o Juliano Lima, que tá no Ninho do Urubu e hoje tem apresentação de reforço por aí, né, Juliano? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Hoje à tarde, o Flamengo apresenta oficialmente o primeiro reforço para a temporada 2026. O zagueiro Vitão, ex-internacional, jogador de 25 anos, assinou o contrato até o fim de 2029. O Flamengo estreia no Campeonato Carioca no próximo domingo contra a Portuguesa, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e vai contar com a equipe sub-20 nessa estreia. Lembrando que o atacante Wallace Ian, que já faz parte do elenco principal, voltou a treinar antes porque ele vai reforçar esse time sub-20 na estreia do Carioca. Lembrando também que o atacante Pedro voltou a treinar ontem aqui no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, antes dos jogadores do elenco principal, para reforçar a parte física. O elenco principal, os outros jogadores, se reapresentam na próxima segunda-feira. O Meia Saúl passou por uma cirurgia no calcanhar esquerdo na Espanha e nessa fase inicial de recuperação ele fica lá na Espanha até ser liberado para voltar e recuperar aqui no Centro de Treinamento Ninho do Urubu. Sobre reforços, no gol o Flamengo tentou o Gabriel Brazão do Santos, mas não houve acordo, e a bola da vez é o Andreu, ex-Botafogo, que está no Gil Vicente de Portugal, aliás, goleiro destaque do Campeonato Português. Inclusive, recentemente, o Felipe Luiz assistiu uma partida do Andreu para acompanhar de perto ali o treinador, acompanhando de perto o possível goleiro para o Flamengo na temporada 2026. No meio-campo, Marcos Antônio interessa ao Flamengo e o São Paulo está interessado no volante Alan, do Flamengo. Então, o Flamengo tenta envolver o Alan nessa negociação, mais uma compensação financeira. Mas ainda não houve acordo entre as partes. E no ataque, Kelly, mais uma novela continua. Dessa vez, o Flamengo tentou pela terceira vez uma proposta pelo Caio Jorge, do Cruzeiro, mas o Cruzeiro disse não. A última de quase 200 milhões de reais. Lembrando que o Caio Jorge está muito perto de estender o tempo de contrato com o Cruzeiro. O vínculo atual vai até o fim de 2028, além de um aumento salarial, e também esse acerto deve sair nos próximos dias. Volto com você, Kelly. Valeu demais, Juliano. Pois é, pelo jeito o Caio Jorge está distante mesmo do Flamengo. Vamos dar uma olhada nos números dele em 2025? Aqui na tela já para vocês, 46 jogos, 26 gols e 9 assistências. Jogou demais pelo Cruzeiro, né? O Pedro, camisa 9 do Flamengo, fez 15 gols e deu 7 assistências em 39 jogos. Mas ficou um tempão fora por causa de lesão no joelho. Então, o Flamengo agora vai seguir atrás de um atacante no mercado. Você tem o Tite no seu comando, provavelmente você consegue chegar nesse patamar também. A extensão do Caio Jorge foi anunciada até para blindar o atacante contra o Flamengo, que tentou de novo. Ontem a gente saiu do ar, era Flamengo tentando de novo negociar o Caio Jorge, com o Caio Jorge, e não deu certo, ele fica no Cruzeiro. E é por isso que vamos falar do Mengão agora com o Rodrigo Jufo, trazendo todas as informações de como reverbera essa situação de busca por um atacante, né, Jufo? Tentou, mas o Flamengo fica sem o KJ para 2026. Bom dia, amigo. Bom dia, Joãozinho, André, Mário, todo mundo ligado no Sport Center. Hoje aqui no Flamengo é dia de reforço, mas não é o Caio Jorge, que, como disse a Nath na entrada dela, renovou o contrato com o Cruzeiro até 2030. O Flamengo tentou 3 vezes o Caio Jorge, mas oficialmente só ontem, né? As outras 2 propostas que envolviam o Everton Cebolinha foram feitas de boca entre BAP e o presidente Pedrinho do Cruzeiro em reuniões entre os dois. Ontem o Flamengo mandou um e-mail oficialmente fazendo uma proposta superior a 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, que foi prontamente recusada pela diretoria celeste. E hoje, informação do nosso Bruno Andrade no Fala Fonte, o Cruzeiro renovou com o Caio Jorge até 2030, então o atacante vai permanecer em Minas Gerais. Mas o reforço que vai estar aqui hoje no CT Ninho do Urubu, que a gente vai acompanhar ao longo da programação da ESPN,
é Vitão, zagueiro que chega do Internacional, primeiro reforço para 2026, uma posição muito carente do Flamengo, né? Na temporada passada, Léo Pereira e Léo Ortiz foram muito bem, Danilo fez gol do título da Libertadores, mas só tinham eles 3 ali revezando em mais de 70 jogos na temporada. Agora Felipe Luiz ganha uma quarta opção, Vitão então fechando até 2029, vai dar a coletiva hoje, vai vestir a camisa do Flamengo pela primeira vez, e além dele vai estar aqui o diretor de futebol também, José Boto, para falar sobre o Vitão e também, quem sabe, falar um pouco mais sobre essa negociação com Caio Jorge, que não deu certo. E agora, Joãozinho, o Flamengo aguarda pacientemente, porque tem esses 30 milhões para investir, mas quer dar um tiro certo. E pode ser que esse tiro seja na próxima janela, no meio do ano, onde no verão europeu terão mais opções no mercado atacante. Quem sabe o Richarlison também, um nome que vem ventilando aí nos últimos dias no Flamengo, mas aí seria no meio do ano, então a diretoria já começa a entender que esse primeiro semestre só vai ter o Pedro de centroavante mesmo assim. Muito obrigado, Jufo. Olha só, Richarlison, hein? Será que faria tanto barulho quanto o Caio Jorge estava fazendo? Queria ter esse problema no Flamengo. Vamos ver, ter 30 milhões e guardar pra usar lá na frente. E o Vitão, um baita reforço, que inclusive foi cobiçado pelo Palmeiras nessa janela. O Palmeiras tentou negociar o Vitão e acabou indo pro Flamengo. Cruzeiro, é agora, né? A resposta do Cruzeiro à nova proposta por Caio Jorge. Vamos lá, ó. Flamengo formaliza a terceira oferta, mas o Cruzeiro descarta o negócio de imediato. Subiu para 30 milhões. Ô, Birner, é o famoso, gente, esquece. É a terceira, o Flamengo tá lá subindo. É o Cruzeiro dizendo, a multa é 50. O famoso, se não chegar com 50, não tem jogo. Daqui ele não sai. É isso que o Cruzeiro tá falando. E muito mais. Nas entrevistas tá falando, ó, gente, a gente quer pegar vocês. Então não vem pegar o Caio Jorge. A gente tá de olho em vocês. É uma coisa que me chama a atenção nessa negociação, principalmente se ela não for concluída favoravelmente à saída do jogador, como parece que não será, é que isso vai mexer muito com a autoestima do torcedor cruzeirense. É como se o time tivesse conquistado uma vitória fora de campo sobre a sua grandeza histórica, que foi tão abalada nos anos de rebaixamento e por tudo que o Cruzeiro passou antes de se transformar numa SAF e de ter o Pedrinho agora como dono dessa SAF, porque raríssimos clubes, estou pensando se alguém fora o Palmeiras, vão recusar uma proposta desse valor em qualquer jogador que tiverem no seu elenco quando essa proposta vem do Flamengo. Até porque é difícil para o jogador também resistir a jogar na equipe que tem o melhor elenco, estrutura perfeita, paga salário em dia e que é a principal candidata a mais. O Cruzeiro vai ser um dos candidatos, o Palmeiras também, mas é a principal candidata em todos os torneios que disputa. Acho que o Cruzeiro não vai vender, repito. O Cruzeiro colocou um preço, você falou. Esse preço para mim é um preço para ser negociado, é óbvio. O Flamengo está oferecendo 30, o Cruzeiro quer 50. Vai ter que pagar mais de 40 se quiser tirar o jogador. E eu acho que o Cruzeiro tem realmente que vender e reinvestir isso em outros grandes jogadores. A gente vai falar sobre um... Você acha que tem? Investimento mais de 40? Não, mais de 40 também. Não, mas nessa fase que tá... Eu pensaria seriamente na hipótese de vender, dependendo de... A primeira coisa que eu faria é sondar o mercado de grandes centroavantes para a substituição do jogador. Viria quanto custa esse jogador, se o Tite gosta do jogador, se encaixa na ideia de jogo do Cruzeiro e cogitaria, sim, a hipótese de vender. Eu não fecharia as portas totalmente para o negócio, mas isso obviamente depende de que o mercado me oferece, porque o Cruzeiro, vamos supor que o Cruzeiro venda por 30. Não vai vender, mas vende por 30. Quem o Cruzeiro traz com esse dinheiro? Traz o Marcos Leonardo, faz o que com o dinheiro? O Marcos Leonardo joga no nível do atual centroavante do Cruzeiro, do Caio Jorge. Agora, eu tenho uma dúvida a respeito do Caio Jorge. E não me leve a mal, tá? Eu acho que o Caio Jorge é um grande jogador, sempre foi uma grande promessa, mas eu não sei se ele vai conseguir reproduzir o mesmo nível de jogo e quantidade de gols que ele fez na última temporada, na próxima temporada, porque foi a melhor temporada da carreira dele. Então, isso significa, em regra, para qualquer jogador, ou uma ascensão profissional, sim, de agora em diante eu sou esse jogador e eu vou melhorar e eu vou crescer, como aconteceu com alguns jogadores, ou pode ser uma temporada de um bom jogador, uma temporada espetacular de um ótimo jogador, ou seja, melhor do que ele realmente é. Mas essa avaliação quem tem que fazer é o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro fala não para 30 milhões de euros e ainda com poder de barganha, pedir jogadores do Flamengo, que o Tite, por exemplo, adora, como Everton Cebolinha,
por exemplo, o Cruzeiro está fazendo avaliação de que sim, o Caio Jorge será ainda melhor na próxima temporada. Então, eu acho que é uma amostra de força cruzeirense na disputa por títulos nesse ano, dos campeonatos que ele vai entrar ainda, que ele vai participar. E o Flamengo vive bem sem o Caio Jorge, pode buscar outro centroavante. Se eu falei aqui que o Cruzeiro teria que sondar o mercado caso quisesse vender, o mesmo vale para o Flamengo caso não consiga comprar. O Flamengo precisa de um outro centroavante de alto nível, se quiser cumprir o plano do BAP de ter 2 jogadores que disputam a posição de muita qualidade e um jogador, um centroavante, mais com o estilo que o Felipe Luiz gosta do que tem o Pedro. A pergunta é, por que o Flamengo não vai buscar outro jogador? A pergunta que se faz, eu faria essa. Por que o Flamengo não encontra outro jogador? Quais são as características? Porque o Flamengo tem um departamento de scout. O Flamengo tem aí algumas diretrizes. O Felipe não deu só apenas o nome do Caio. E tem muito dinheiro. Né? Eu acho que tem alguma outro tipo de situação também aí para mexer com o mercado, para elevar preço. Porque não é normal o Flamengo... Mas o Flamengo está pensando em inflacionar um pouco o mercado intencionalmente, é isso? Não sei, talvez sim, talvez não, porque não é normal, né? Você oferecer 30 milhões e insistir depois de... Eu vou dar uma outra hipótese para você, Zé. Você acha que não pode ser uma coisa meio... A gente está falando de Real Madrid, Atlético de Madrid, Florentino Pérez, uma coisa meio madridista de mostrar, olha, aqui quem manda somos nós somos o maior clube, nós tiramos os jogadores que quisermos, nós temos mais dinheiro, os jogadores querem jogar aqui. Não pode ser um pouco dessa coisa que tem a ver também com o marketing da força da equipe? Eu acho que tem um pouco de tudo aí, né? Tem o desafio de, vamos tirar um jogador de casa, né? Do Brasil, que pode ser importante pra gente. Aí a gente está medindo forças, tem o Pedrinho aí, mas como Flamengo instituição nós somos maiores do que você e podemos fazer isso, talvez. Tem o fato de inflacionar, porque quanto mais você inflaciona, qual é o clube que pode competir com o Flamengo? Hoje, nenhum. O Cruzeiro está demonstrando que sim. Com um ou outro jogador. Sim, mas estou dizendo, o Pedrinho, eu não gosto de falar, pelo amor de Deus, eu não gosto, mas eu tenho que tocar no assunto porque o Pedrinho não está falando não, simplesmente porque, não vou, não quero. Porque ele tem uma estrutura, se eu não me engano, a rede de supermercados do Pedrinho é acho que é a terceira maior do Brasil. Né? Então, fora fazendas, um monte de coisas aí. Então, ele tem dinheiro para negociar. Talvez não como o Flamengo, nesse sentido de arrecadação, porque ele tira do bolso dele, mas ele tem essa capacidade de falar, não, por um jogador a gente segura aqui porque eu consigo segurar. Tem uma série de outras coisas que eu acho, mas a minha pergunta é, por que o Flamengo não foi atrás de outro jogador? Insistindo no Caio Jorge, sendo que assim, você pode contratar outros jogadores com 30 milhões. Quanto o Palmeiras pagou no Vitor Roque? 25. Então, ele está oferecendo 30 milhões do Caio Jorge. Será que não tem ninguém do Flamengo com a capacidade de enxergar um outro jogador? Vamos lá, Zinho, é o famoso jogo de 6 pontos, né? Você ganha um jogador, tira do outro. Mas vamos lá, Zinho, quero te ouvir também sobre esse tema. Chegou ao limite o Flamengo, o Caio Jorge, essa pergunta levantada pelo Zé de por que a insistência no Caio Jorge apenas, já que com essa grana você compra e compra bem, tem gente por aí. Quero te ouvir, Zinho. Assim, eu não sei se chegou ao limite, porque me parece que entrou um pouco também de vaidade nesse assunto. Né? BAP e o Pedrinho. Você não quer me vender não? Então eu vou aumentar. Você quer aumentar? Eu acho que o Cruzeiro, nessa negativa agora, eu estou fazendo o cálculo, porque teve uma proposta que foi 22 milhões de euros e mais o Cebolinha. Quanto que vale o Cebolinha? Só 8 milhões? Eu acho que o Cebolinha vale mais. O Flamengo comprou por muito mais. Então, se o Flamengo vai agora com a proposta só com a parte financeira de 30 milhões, é menor do que a que tinha feito anteriormente. Então, acho que o Cruzeiro negar essa proposta de 30 milhões, você tinha feito uma melhor para mim, você estava me dando um jogador que vai me ajudar e vai ser titular. Se o Cebolinha chegasse no Cruzeiro, para mim chegava como titular. O Caio Jorge eu não sei se chega como titular no Flamengo. O Pedro em forma, todo mundo bem, eu não sei se o Caio Jorge...
Pode chegar porque tem que botar para jogar, porque um investimento desse, como é que não vai colocar para jogar? Mas assim, euzinho, analisando jogador por jogador, eu prefiro o Pedro do que o Caio Jorge. Escalar o time, escala o time. Se o Felipe Luiz vai botar os dois para jogar junto é uma coisa, agora só um, eu coloco o Pedro. Agora o Cebolinha, no Cruzeiro, chega como titular para jogar pelo lado esquerdo. O Wanderson machucou, voltou, vai ter que, né, novamente pegar aquele ritmo e tal. E o treinador gosta muito dele. Enfim, eu acho que assim, essa guerra, ela pode... Guerra que eu digo assim, no bom sentido, tá, gente? Ou seja, essa negociação, ela pode ainda continuar existindo. E acho que o Cruzeiro, vou dar uma opinião pro Cruzeiro, né? Se o Flamengo quer tanto o Caio Jorge, pede o Pedro na troca e mais uma grana. Me dá o Pedro e mais uma compensação. Vocês é que querem tanto o Caio Jorge, né? Tá uma investida tão grande pelo Caio Jorge. Tá bom, vocês me ofereceram o Cebolinha, não quero não. Me dá o Pedro e essa grana aí que vocês ofereceram. Aí o Cruzeiro vai aceitar. Uhum. A gente está com a tela que mostra os números de 25, né? Realmente a média de gols muito boa do Caio Jorge, 0,57. O Pedro teve uma temporada acidentada, com lesões, e até aquela fase do ano que não jogava sempre pela questão do Felipe Luiz, cobrar intensidade e tal, a questão tática. Tem o Bruno Henrique e o Plata, 0,25 e 0,09. Essa olhada de perfil sensual foi apenas porque esse monitor está mais perto. Desculpe, foi de esportes, porque fica feio. Mas ali eu não enxergava. E o número de assistências também, né? O número de assistências, 9, 7, esse dado aqui, 9, 7, 2 e 8. Zé, é interessante, né? Porque o Zinho passou por um ponto curioso, que é esse entendimento seria quase como o São Paulo, aquela história do Alisson pelo Ranieri. Você quer o Alisson, beleza, então manda o Ranieri, que é o famoso jeitinho educado de falar não vai dar certo. A proposta do Zinho do Pedro é mais ou menos essa, né? Não manda o Pedro aí. Até porque o Tite gosta do Pedro, né? Sim, levou para a Copa. O Tite levou para a Copa, o Tite bancou ali como titular. Eu lembro da chegada do Tite. Ele foi muito perguntado sobre, você vai conseguir fazer jogar juntos, né? Jogarem juntos o Pedro e o Gabigol, porque o Dorival conseguiu fazer isso e tal. E ele falou assim, não, eu penso diferente, já conversei com o Gabigol, inclusive, porque não foi para a Copa do Mundo, as características e tal. Seria realmente o que o vovozinho falou, seria uma coisa interessante, mas eu não acho. Eu acho que tem essa questão da vaidade também. Pedrinho deve estar batendo no peito e falar, não, aqui não vai não, se você quiser 50 milhões. Se não quiser, eu não preciso. Eu não preciso. Normalmente, né, vovozinho, nas provocações que se tem no campo, né? Você começa a falar, vai ver quanto eu tenho na conta. Eu não estou preocupado. Era assim, às vezes a gente escutava isso dentro do campo, começava a falar, mas eu penso também que se ele pede o Caio Jorge, ele vai ter que gastar uma fortuna para trazer um cara desse nível. Não vai fazer isso. Exatamente. Por isso que eu falei, a sugestão da troca pelo Pedro, você quer tanto o Caio Jorge, eu preciso contratar um outro centroavante do mesmo nível, me dá o Pedro então. Se você já tem um aí e você quer levar outro, para você ter dois brigando pela posição, eu vou te vender o que eu tenho com 30 milhões. Vocês estão dizendo que consegue no mercado. Eu não sei. O Vitor Roque veio em baixa. Ele tinha sido emprestado do Barcelona, é como está o Endrick. Não sei se, de repente, o Real Madrid não venderia o Endrick por esse valor, 30 milhões. Vamos lá, vamos seguir aqui o Equipe F, ainda falando de Cruzeiro. É de Cruzeiro, não é do Flamengo, mas quando aparece o Gé... Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, é muito importante pro canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda pra mais o Brunegros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? O Brunegras e o Brunegros, antes de mais nada, pedir aí pra vocês, que vocês me ajudaram a chegar a 10 mil inscritos aí antes do final do ano passado acabar. E agora eu tô com uma nova meta aí, até abril, junho, julho aí, bater 50 mil inscritos aqui
o canal e eu preciso da ajuda de vocês aí. Compartilha, comenta, assiste bastante aí todos os conteúdos que vai dar uma força legal, beleza? Voltando agora ao assunto Flamengo. O Flamengo fez aí uma proposta quase que similar à última pelo Caio Jorge e foi prontamente negada pelo Cruzeiro de novo. Com isso, se encerrou as tratativas de negociação, o Caio Jorge renovou com o Cruzeiro até 2030 e o Flamengo deve ir no mercado atrás de outro centroavante aí para poder brigar a posição com o Pedro. Eu acho que não deveria nem ter feito uma terceira proposta, já tinha feito duas, já o Cruzeiro estava pedindo demais. E aí fez essa terceira agora de novo, tomou mais ou não precisava, né? O Flamengo tem dinheiro para contratar jogador melhor do que o Caio Jorge, mais jovem, da Europa, tem a rodo aí, principalmente nas ligas europeias aí. O Flamengo poderia ter ido atrás, mas quis fazer mais uma proposta para o Cruzeiro e foi prontamente negada, né? Agora, assunto Richarlison que eu trouxe aí na capa do vídeo. Pode ser que o Flamengo aí invista na contratação dele na janela do meio do ano, né? A janela europeia, onde a janela ali está mais movimentada, tem mais jogadores disponíveis e o Flamengo pode tentar a contratação do Richarlison para o time, né? Eu quero saber de você, torcedor, daria certo no Flamengo o Richarlison? Seria um reserva? Seria um titular? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fique com Deus.